A história de Caim e sua esposa é verdadeiramente intrigante, especialmente para aqueles que notaram em Gênesis que a dinastia de Caim continua. A história levanta uma pergunta que despertou a curiosidade de muitos. De onde Caim obteve sua esposa? Para desvendar esse mistério, devemos mergulhar nas profundezas dos versículos bíblicos. Esses versículos nos informam que depois que Caim matou seu irmão Abel, ele foi banido por Deus e vagou para a terra de Nod, que estava localizada a leste do Éden. Mas aqui surge um momento crucial, quando o texto afirma que Caim se uniu à sua esposa e ela engravidou e deu à luz Enoque, Gênesis 4:17. Uma vez que as mulheres não foram mencionadas antes de Eva, o mistério surge. Como Caim poderia deixar a área celestial e vagar para encontrar uma esposa para se casar? Este enigma apresenta duas possíveis explicações para a origem da mulher com quem Caim se casou. Se a história te interessa, então vamos começar. Como resultado do pecado de seu pai no céu, a terra foi amaldiçoada e agora o próprio filho está amaldiçoado através da terra. Foi assim que a jornada da humanidade no mundo começou, entregando-se às paixões e maldições. Essa é a explicação para o trabalho árduo e as dificuldades da raça humana fora do paraíso. Além disso, há a punição do errante. Quando você cultivar a terra, ela não mais lhe dará os seus frutos. Você será um andarilho e errante pela terra. Gênesis 4:12. Essa foi maldição de Caim, a terra onde ele escondeu seu crime, e agora é a mesma terra que lhe trará sua punição, retirando seu poder de cultivar, plantar e colher seus frutos. Caim parte para o exílio, assim como seu pai foi exilado do Éden. Daqui em diante, ele não apenas carecerá de um local permanente para viver, mas também de paz, como evidenciado por seus medos. Hoje você me está expulsando da terra, e eu serei escondido de sua presença. Serei um errante na terra, e todo aquele que me encontrar me matará. Gênesis 4:14. Caim contesta essas afirmações, mas Deus lhe concede proteção especial como um sinal para evitar que ele seja prejudicado. A proteção de Caim vai além do sinal que o distingue do resto do mundo. Inclui também a promessa de vingar sua morte, caso o sinal por si só não seja suficiente. Após deixar a presença de Deus, ironicamente, Caim se estabelece na terra de Nod, onde experimenta as alegrias e desafios da vida familiar, continuando a cadeia de gerações, assim como seu pai. Onde ele encontrou uma mulher em um mundo desprovido de seres humanos. Na Bíblia, a pergunta sobre com quem Caim se casou não é respondida explicitamente, mas acredita-se que ele tenha se casado com uma de suas irmãs ou um parente próximo, já que todas as pessoas na terra naquela época eram diretamente descendentes de Adão e Eva. Então, onde Caim encontrou sua esposa? Existem duas opções disponíveis para isso. A primeira opção sugere que Deus criou grupos adicionais de pessoas e os dispersou por diferentes partes do mundo. Isso sugere que a mulher com quem Caim se casou poderia ser parte de um desses grupos distintos. No entanto, ao examinarmos a história de Gênesis, essa ideia parece impossível. Em Gênesis, Adão se refere à sua esposa Eva e declara: Adão chamou a sua mulher de Eva, porque ela era a mãe de todos os seres humanos. Gênesis 3:20. A frase mãe de todos os seres humanos se refere apenas aos seres humanos, enfatizando que Adão e Eva foram o casal original de onde todos os seres humanos subsequentes vieram. Portanto, a ideia de Caim encontrar um grupo separado de pessoas criadas por Deus contradiz as Escrituras. Uma explicação alternativa sugere que Caim pode ter se casado com sua irmã, sobrinha ou bisneta. Dois fatos nos ajudam a entender quem ela poderia ser. A Bíblia não menciona os nomes de todos os descendentes de Adão, e a idade em que Caim se casou não foi fornecida. É possível que Adão e Eva tenham tido outros filhos além de Caim e Abel, especialmente considerando a tragédia do assassinato de Abel. Após Adão e Eva, seus descendentes se multiplicaram, incluindo netos e bisnetos. Pode ter sido uma das filhas ou netas de Adão e Eva quem se casou com Caim, após ele ser amaldiçoado e exilado. Portanto, a resposta para a pergunta sobre de onde Caim obteve sua esposa parece ser que ele se casou com uma parente próxima, possivelmente uma irmã ou uma descendente direta de Adão e Eva. A ambiguidade na narrativa de Gênesis nos lembra que é necessário especular sobre o relacionamento entre Caim e sua esposa, mas, de acordo com a Bíblia,
Ela era uma descendente de Adão e Eva. 2. A idade em que Caim se casou não foi fornecida. Na época em que Caim se casou com uma mulher, como já mencionamos, não havia outras pessoas no mundo, além de Adão, Eva, Caim e Abel. No entanto, tragicamente, Abel foi morto. Com base na descrição dos eventos entre Caim e Abel, parece que ambos eram agricultores na época. Também é evidente que já eram adultos e tinham suas próprias famílias. É possível que Adão e Eva tenham tido outros filhos além de Caim e Abel, especialmente considerando o assassinato de Abel. Após Adão e Eva, seus descendentes se multiplicaram, incluindo netos e bisnetos. Foi uma das filhas ou netas de Adão e Eva quem se casou com Caim, após ele ser amaldiçoado e exilado. Caim, apesar de ser amaldiçoado por Deus e marcado para evitar danos, encontrou uma mulher que concordou em ser sua esposa. Ela poderia ter sido uma de suas irmãs, a filha de Abel ou Seth, sua sobrinha, ou talvez uma ou duas gerações depois. A ambiguidade em Gênesis nos lembra de especular sobre o relacionamento entre Caim e sua esposa. No entanto, é importante notar que a esposa de Caim era uma descendente de Adão. Uma vez que a idade de Caim não é fornecida, não podemos determinar o momento exato de seu casamento. Muitos anos podem ter se passado, aumentando a possibilidade de que sua esposa fosse uma parente mais distante. De acordo com o livro de Jubileus, a esposa de Caim é chamada de uma das filhas de Eva. O livro de Jubileus, escrito entre 135 e 105 a.C., é um comentário judaico que não está incluído na Bíblia. Segundo o livro de Jubileus, está escrito que Eva deu à luz a Caim, e na terceira semana do jubileu, no quarto dia, ela deu à luz a Abel, e no quinto dia, deu à luz a sua filha. Após Caim matar Abel porque Deus escolheu a oferta de Abel em vez da sua própria, Adão e Eva lamentaram a morte de Abel. Então está escrito que Adão se deitou com sua esposa novamente e ela deu à luz a um filho, a quem chamaram de Sete, dizendo que Deus lhes concedeu outro filho no lugar de Abel, que Caim havia matado. Gênesis 4, 25. E então eles deram à luz sua filha Azura. Por outro lado, Caim casou-se com sua irmã e teve um filho chamado Enoque, impulsionado por sua ambição. Ele construiu uma cidade e a nomeou em homenagem a seu filho Enoque. Como Adão e Eva foram os primeiros e únicos seres humanos na Terra, seus filhos não tiveram outra opção senão casar entre si. Nos primeiros dias, o casamento dentro da família não era proibido por Deus. Somente mais tarde, quando a população cresceu e a necessidade desse tipo de casamento diminuiu, essa restrição foi estabelecida. O mesmo problema ocorreu após o dilúvio. Todos os seres humanos são descendentes de Cam, Sem e Jafé, os filhos de Noé, juntamente com suas esposas. Após o dilúvio, Deus ordenou que eles se multiplicassem. Posteriormente, depois que os israelitas deixaram o Egito, Deus deu leis que proibiam o incesto, que se refere às relações sexuais entre parentes. Em conclusão, a questão de onde Caim obteve sua esposa apresenta um quebra-cabeça intrigante. Uma análise cuidadosa do texto bíblico sugere que Caim aparentemente se casou com sua irmã, que nasceu de Adão e Eva, quando eles viajaram para a terra de Nod. A ausência de uma proibição na época, juntamente com as condições genéticas da era, dá grande credibilidade a essa explicação. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Se aprendeu, dê um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Você também pode compartilhar o que sabe, deixando um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal.